no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João 10, de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Contra todas as previsões dos entendidos de que a religião iria desaparecer do nosso mundo neste início de século 21, pelo progresso da humanidade, as previsões não se cumpriram, porque na verdade nunca houve tanta religião no nosso mundo, nunca houve tantos grupos chamando para si a primazia, dizendo que eles têm o segredo, têm o caminho que todos devem seguir. E uma coisa que caracteriza todas as religiões é que todas elas dizem que levam a Deus, que são caminhos para chegar até Deus. Porque todas falam de paz, de amor, de bondade, de solidariedade, de perdão. Mas esta é uma mentira de Satanás. Este é um engano. Porque que as pessoas ímpias, incrédulas, usam para justificar a sua rebeldia, para justificar a sua rejeição, aquele que é o único caminho verdadeiro para Deus.
Então, no meio dessa confusão toda, desse grande leque de opções, na verdade, apenas uma maneira do ser humano chegar a Deus e encontrar a verdadeira salvação. O texto que nós lemos, o Evangelho de João, capítulo 10, é de uma beleza extraordinária. É um dos capítulos mais profundos da Bíblia. Desafia a nossa inteligência, desafia a lógica humana. E nós só podemos, de fato, entendê-lo pela iluminação do Espírito Santo. Nós lemos no início deste culto, Isaías 41, onde Deus fala que levantaria um Redentor, e esse iria conduzir o seu povo. E Jesus aqui nesse texto, ele se apresenta como o bom pastor. E hoje, pela manhã, nós estudando o credo, aquela declaração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vimos como Deus se apresenta, como Deus se revela como o grande eu sou. Ele é aquele que é eternamente. Eu sou o que sou. E aqui, se você percebeu na leitura, por diversas vezes Jesus usa essa expressão, aplicando a ele mesmo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E dessa maneira Jesus ali está falando da sua divindade, reivindicando essa verdade. E Jesus aqui se apresenta como o bom pastor e diz que ele é diferente daqueles que vieram antes dele. E lá em Ezequiel 34, nós temos ali uma denúncia contra os falsos pastores. E Jesus vem então para dizer-se que ele é o bom pastor. E o contexto todo aqui desse capítulo e desse livro aqui, Jesus está numa discussão com os fariseus, com os religiosos da sua época, com aqueles que tinham plena convicção de que por serem judeus, por terem a lei, por serem descendentes de Moisés, eles estavam salvos. Eles iriam realmente encontrar a salvação, estavam garantidos. E se você perceber todo esse contexto, você vai ver essa discussão. E Jesus se levanta e diz, eu sou o bom pastor. E isso causou muita polêmica. E por isso, quando nós examinamos este capítulo com profundidade, buscando realmente a iluminação do Espírito, nós vamos encontrar aqui tesouros preciosíssimos, que vêm realmente mostrar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É algo maravilhoso que fala o nosso coração, que edifica a nossa vida, que nos desafia a um compromisso real e verdadeiro com o nosso Deus. E uma coisa que nos chama a atenção, que eu quero destacar aqui nesta noite, é que este capítulo, ele é uma exposição completa da doutrina bíblica da salvação. É interessante como Deus fala nesse texto, mostrando a maneira como ele vem buscar e salvar o perdido, para mostrar que aqueles judeus, e mostrar hoje que não existem diversos caminhos para a salvação, que o ser humano se engana a si mesmo, quando ele acha que através de uma religião, de um bom comportamento, de uma vida moral correta, ele vai achegar-se a Deus. Mas pelo contrário, Jesus vem nesse texto e desfaz essa ideia. Se você notar aí no capítulo 9, no último versículo, quando ele discute com o fariseu, Jesus diz o seguinte: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas agora, porque dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então Jesus está dizendo para todos nós e para todos os seres humanos que quando mais nós dizemos que sabemos o caminho, que temos convicção do caminho para Deus, e esse caminho não é o Senhor Jesus, o pecado subsiste, é uma prova do pecado da humanidade, é uma prova daquilo que nós chamamos
da depravação total do ser humano, que está morto nos seus delitos e pecados, apesar dele não aceitar isso, de resistir a essa ideia de que ele espiritualmente está morto. Jesus discute com aqueles homens e diz: olha, se vocês dizem que vocês estão vivos, o pecado de vocês se torna maior, porque vocês estão conscientes daquilo que vocês estão falando, e isso prova realmente que vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. E no capítulo 10, no versículo 1, Jesus começa falando de um aprisco de ovelhas, mostrando o aprisco é um redil, é um curral, onde as ovelhas estão ali presas. E nós vemos aqui então que esse aprisco já existe de antemão, as ovelhas já estão ali separadas pelo seu dono. O texto fala de um porteiro que guarda aquelas ovelhas, e ali então está aquele povo que Deus tem chamado, dentre toda a humanidade, que Deus tem escolhido na sua soberania, e ali aquelas ovelhas estão esperando para ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz daquele que vai chamá-los das trevas para a sua maravilhosa luz, porque foram separadas por Deus, foram escolhidas pelo próprio Deus. Antes da fundação do mundo, Deus amou as suas ovelhas de uma maneira maravilhosa e deu seu próprio Filho para que elas fossem resgatadas, e por isso esse redil, esse aprisco está ali já no início desta parábola que Jesus está contando, e ele fala então que o porteiro conhece o pastor daquelas ovelhas e abre a porteira para que ele entre e possa chamar dali as suas ovelhas. Esse chamado irresistível da graça de Deus, que chama aqueles que o Senhor já tem amado com amor eterno, para que eles entreguem a sua vida a Jesus Cristo e encontrem a verdadeira salvação. É uma escolha que o texto não mostra a condição, simplesmente diz que há um aprisco, há um redil de ovelhas, aquelas que o Senhor já tem chamado para ele, e o bom pastor vem. No versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quais ovelhas? As ovelhas daquele aprisco, as ovelhas que ele vem chamar, e ele dar a sua vida por elas, para que elas possam ser resgatadas da morte, do pecado, para que elas possam encontrar a verdadeira vida. Então a salvação de Deus, para aqueles que o Deus tem chamado, não tem um preço muito alto, ela é de graça para aqueles que a recebem, mas ela custou o sangue do bom pastor, e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, e ele diz que conhece essas ovelhas pelo nome. Ele dá a vida por aquelas que ele já conhece, já tem o nome delas, e a chama para si mesmo, para poder encontrar a salvação em Cristo Jesus. E observe bem, nos versículos 17 e 18, ninguém matou Jesus. Jesus deu a sua vida, ele entregou a sua vida ao Pai. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 46, diz que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Tudo está consumado, e dessa maneira Jesus entregou o seu Espírito. E ele diz aqui, olha, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus fez isso voluntariamente. Ninguém matou Jesus para que ele pudesse salvar a mim e a você. Ele não foi levado obrigado àquela cruz, fazendo uma coisa contrária, como se Deus falasse assim, olha, eu vou salvar aquele pessoal, mas você vai ter que morrer. E Jesus resistisse a isso. E para cumprir o propósito de Deus, ele foi forçado a ir. Não, isso não seria amor.
Mas Jesus diz, eu voluntariamente a dou. E Ele dá essa vida pelas suas ovelhas, por aqueles que Ele conhece, que Ele chama pelo nome, aquelas ovelhas que Ele ama, desde a fundação do mundo. Veja que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus disse, vem, eu dou a minha vida, eu sou o bom pastor. Você já parou para pensar nisso? Na situação de pecado que nós vivemos, alguém amou você de uma maneira tão maravilhosa, extraordinária, que mesmo tendo que passar pela humilhação da morte, sendo Ele o Senhor da vida, Ele foi e deu a sua vida espontaneamente para que as suas ovelhas fossem resgatadas do pecado e da morte. Que amor tão extraordinário. E por que nós ficamos resistindo? O ser humano continua no seu orgulho, querendo chegar a Deus através das religiões, querendo chegar a Deus através do seu bom comportamento, quando Deus já veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo, e Ele voluntariamente deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Isso é amor, irmãos. Ele nos amou até as últimas consequências. E a questão é essa, será que nós somos capazes de amá-lo dessa maneira? Será que esse amor constrange o seu coração? Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange. Será que você se sente constrangido por tão grande amor? Constrangido a servir a este Deus? Constrangido a fazer desse Deus o seu verdadeiro Deus? Não servir a outros deuses? Constrangido a levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem? O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra, porque aqui o Senhor Jesus está mostrando a dimensão desse amor. Ele voluntariamente dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que amor que nós não podemos entender, mas nós podemos experimentar. Se nós realmente, com humildade, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos. Mas além dessa morte expiatória de Jesus, no lugar dos pecadores, limitada àquelas ovelhas do redil, do verso 3 ao verso 5, diz que o bom pastor, que deu a sua vida, agora chama cada ovelha pelo seu próprio nome e as conduz para fora. Vejam aí no versículo 3, para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Como Deus chama cada um de nós, como Deus chamou a você. Chamou pelo seu nome. Ele não chamou alguém sem nome para que alguém pudesse recebê-lo, mas Ele chama cada um pelo seu próprio nome, Ele conhece. E se você lembra lá do final do sermão do monte, quando Jesus disse que no julgamento muitos vão chegar para Ele e dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço, não sei o nome de vocês. Nós falamos muito em conhecer a Jesus, e é preciso conhecer a Jesus. Mas será que Jesus conhece? Você conhece o seu nome? E quando nós pensamos que Jesus nos chama pelo nome, isso é algo maravilhoso. Jesus identificar você no meio de uma multidão e dizer, eu amo você, eu dei a minha vida por você, chama você pelo seu nome, Ele sabe o seu nome, eu chamo as ovelhas pelo seu nome. Que graça! E quando alguém ouve essa chamada, ele não resiste,
Porque como resistir a um chamado deste? Do Senhor do universo que deu a vida voluntariamente e vem e chama: eu te amei com amor eterno. E nós não podemos resistir a essa chamada tão maravilhosa. Aqueles que ouvem outras vozes, aqueles que preferem outro caminho que não o Senhor Jesus, estes não eram das ovelhas. Preferem ouvir outras vozes, mas aqui diz que Jesus chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Essa expressão é uma expressão da igreja. Jesus forma a sua igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Jesus chama as suas ovelhas para serem a igreja. Jesus não salvou ninguém para ser crente individual, sozinho. Hoje assistimos um fenômeno das pessoas que dizem crentes, mas não pertencem à igreja. Alguns se chamam desigrejados. Isso é impossível, porque aqueles que ouvem a voz do bom pastor, aqueles que o bom pastor conhece pelo nome, esses pertencem a uma igreja local, e ali servem ao Senhor, e ali têm comunhão uns com os outros, e ali caminham na presença do Senhor. Vai adiante, Ele as conduz para fora, e depois de fazer sair, diz que Ele vai adiante delas. É porque nesse grupo, nesse corpo, que às vezes a gente acha tão deficiente, tão problemático, tão difícil, mas aí está o povo de Deus, aí está o povo que Deus amou, aí está o povo pelo qual Jesus deu a sua vida, aí está o povo que Deus conhece pelo nome. Eu não conheço aqui todos pelo nome, mas o Senhor Jesus conhece o seu nome, conhece a sua vida e te chama com amor para andar no caminho dele, porque somente ele é capaz de amá-lo ao ponto de dar a sua vida voluntariamente, não por obrigação, para que você andasse nos caminhos dele. Chamados para fora, Deus conduz, nos coloca numa igreja, nos coloca junto com irmãos e irmãs, tão problemáticos como nós, tão cheios de dúvidas, tão cheios de problemas, mas para que a gente caminhe juntos, caminhe em oração, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, nos apoiando uns aos outros, de maneira que nós somos conduzidos pelo Senhor, e o Senhor não nos deixa sozinhos. A igreja não é o resultado de um ajuntamento de pessoas. A igreja é resultado do amor de Deus, que nos chamou a cada um de nós e nos colocou num determinado lugar, num determinado momento da história, para sermos o seu povo sobre a face da terra, para junto com os irmãos de todas as línguas, povos e nações, nós possamos testemunhar este grande amor de Deus. Jesus vai adiante delas. Que coisa maravilhosa, aquele texto que nós lemos de Isaías. Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te conduzo pela mão. E aqui o Senhor Jesus repete quase que isso, ele vai adiante. Ele vai mostrando o caminho. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós não ficamos perdidos no meio do caminho, nós não perdemos a direção. Mesmo no meio do momento mais difícil, nós olhamos para frente e lá está o Senhor Jesus nos conduzindo. Por isso Hebreus capítulo 12 diz que devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós teremos segurança nesse meio desse mundo tão conturbado, de tantas dificuldades. Aquele que crê no Senhor, que é chamado pelo Senhor, olha e vê Jesus caminhando adiante dele, dando-lhe segurança, dando-lhe paz, certeza de que aconteça o que acontecer, o Senhor estará com ele todos os dias,
guiando o seu caminho, guiando a sua trajetória nesse mundo. Ele vai adiante, Ele não nos abandona nesse mundo, Ele enviou o seu Espírito para estar para sempre conosco. E Ele diz que elas o seguem. Por quê? Lhe reconhecem a voz. A ovelha reconhece a voz do seu pastor, reconhece a voz do seu Senhor, daquele que deu a vida por ela. A ovelha conhece, ouve a voz do Senhor. Mas como nós podemos ouvir essa voz? Como nós podemos ouvir e obedecer? Porque reconhecem, final do versículo 4, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Para reconhecer a voz do Senhor, meus irmãos, não é você ouvir uma voz falando ao seu coração, pode acontecer, mas você vai saber se essa voz é do Senhor ou não. Mas na palavra de Deus, você tem certeza de que quando Deus fala através dessa palavra, é palavra de Deus. Porque aquilo que está registrado aqui não é produto da inteligência do homem, mas é fruto de um Deus que se revela. E nós podemos então crer, Deus falando conosco, dando-nos a direção certa, o caminho certo para seguir, por meio dessa palavra de vida, dessa escritura sagrada. E nós vemos Jesus por todo o tempo, apelando para essa escritura, dizendo: a escritura não pode falhar, e ela mesmo que testifica de mim. Mas nós, às vezes, as pessoas preferem ouvir a palavra de um homem, de um grande líder, de uma pessoa que se diz mais espiritual do que a outra, mas deixa de ouvir a palavra de Deus firme, colocada aqui, que Deus mandou escrever para que não houvesse dúvida a respeito daquilo que Ele fala, daquilo que Ele exige, não houvesse dúvida a respeito das promessas do Senhor para a sua vida. Ouvem a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor por meio daqueles que pregam o evangelho da cruz, daqueles que pregam esta palavra, que anunciam as boas novas da salvação. Aí sim, você ouve a voz do Senhor falando com você, identifica essa voz, porque é a voz do Senhor falando na sua palavra. E por isso o apóstolo Paulo diz que para aqueles que se perdem, o evangelho é loucura, porque eles não conseguem compreender, mas aqueles que são chamados entendem essa voz e seguem o Senhor. Quando você ouve essa voz pela ministração dos sacramentos na igreja, você está vendo ali Deus falando do seu amor, Deus falando do seu pacto, da sua aliança, Deus falando também da sua justiça, que foi derramada sobre Jesus Cristo lá na cruz. São maneiras que Deus tem falado conosco. E será que realmente nós temos ouvido a voz do bom pastor? Ou será que nós temos ouvido outras vozes que vêm para nos confundir? E às vezes nós perdemos o rumo na vida, porque começamos a ouvir aqui, ouvir ali, ouvir lá, quando o Senhor tem nos falado de uma maneira tão clara na sua palavra, tão direta. Deus tem nos falado através da sua igreja, tem nos falado através dessa palavra viva e poderosa, mas muitas vezes nós preferimos seguir outros caminhos, a nossa própria cabeça, e não ouvimos a voz do Senhor. E por isso, quantos têm sido enganados pelos falsos profetas? Mas aqui a palavra de Deus diz que aqueles que ouvem a palavra do Senhor não vão ouvir os falsos profetas, não vão ouvir os estranhos, aqueles que vêm apenas para tentar tirar e desviar a pessoa do caminho do Senhor. Mas, irmãos, aí no verso 28 e 29, se você olhar mais um pouco aí à frente nesse texto,
você vai encontrar o resultado grandioso de toda essa obra de redenção que Jesus Cristo veio realizar. Olhem bem o que diz a palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meus irmãos, o que nós podemos querer mais nessa vida? O que um ser humano pode almejar maior do que isso? Receber a vida eterna. Nós que somos mortais, nós que temos uma vida tão limitada, um tempo de vida tão curto, a promessa da redenção para aqueles que têm ouvido a voz do Senhor é esta: eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, vejam bem essa palavra, jamais perecerão. Pare e pense. Viver essa vida tão limitada, longe de Deus, será que vale a pena? Aonde vai nos conduzir? Aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar na morte física, porque a nossa vida assim está delimitada. Mas aqueles que têm ouvido a voz do bom pastor, aquele que o bom pastor tem chamado pelo seu próprio nome, aqueles que o Senhor já na sua soberania já tem chamado para ele, jamais perecerão, jamais passarão pela morte eterna. Pelo contrário, terão a vida eterna. E ele diz: olha, ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança podemos ter nessa palavra do Senhor. Vivemos num mundo, como já disse, tão inseguro. Mas essa palavra do Senhor nos garante que o amor de Deus é de fato eterno. Que o amor de Deus por nós independe das circunstâncias. A eleição do Senhor é incondicional, que o amor de Deus é incondicional. Ele amou você e chamou você pelo seu nome. E você ouviu a sua voz e seguiu, foi tirado e foi colocado na igreja para servir ao Senhor. Ninguém arrebatará da minha mão, porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Esse é o Jesus maravilhoso, esse é o Senhor maravilhoso, esse é o bom pastor que veio para buscar e salvar o perdido, que pode ser mais importante. Como eu disse no início, as pessoas estão tateando, buscando um caminho, quando o caminho já está diante deles, buscando nas religiões, buscando, quem sabe, nas filosofias deste mundo, buscando nos grandes sábios deste mundo algum consolo, algum sentido para a vida, alguma razão para viver além do dia a dia, além do seu trabalho, além da sua família, além daquilo que você pode conquistar nesse mundo. Tem um Senhor que chama você com amor, que chama você para segui-lo, e Ele garante essa salvação, porque lá na cruz, voluntariamente, Ele levou sobre si o pecado, meu pecado e o seu pecado. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, caiu sobre Ele. E o que nós esperamos mais para ouvir essa voz que nos chama com tanta insistência? Essa voz que nos chama com tanto amor. Essa voz que me chama: filho meu, dá-me o teu coração. Por que resistir a esta graça? Nenhuma religião, nenhuma filosofia humana
Nenhum outro caminho deste mundo pode garantir a você a vida eterna. Pode garantir que você jamais perecerá, nenhuma. Mas aquele que é o bom pastor, aquele que veio a este mundo e deu a sua vida voluntariamente, ele pode dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Viva nessa segurança, meu irmão, minha irmã. Você que já ouviu a voz do bom pastor, caminhe dessa maneira. Esteja no corpo de Cristo, seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Mas se você ainda não ouviu esse chamado, porque você ainda não parou para pensar, porque Ele tem chamado você. Com toda certeza Ele tem chamado. Mas talvez você esteja tão ocupado com as coisas desta vida. Talvez você esteja tão focado numa alguma coisa que você quer chegar, que você não tem ouvido essa voz insistente chamando: filho meu, dá-me o teu coração, porque eu te amei com amor eterno. Dei a minha vida por você e quero lhe dar a vida eterna. E você jamais perecerá. Ouça essa voz que chama você com insistência. Por que continuar resistindo a este amor? Por que procurar outros caminhos, que são caminhos de morte? Não ouça essa mentira de Satanás. Nenhuma religião conduz a Deus. Nenhuma. Muito menos a igreja presbiteriana pode te conduzir a Deus. Mas Jesus Cristo, sim. Não ouça as mentiras satânicas. Mas o Senhor chama você com amor. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. E viverá eternamente. Porque ficarmos agarrados a essas coisas deste mundo, seguindo outros caminhos, ouvindo mentiras satânicas, quando o Senhor já fez tudo por nós. Você tem ouvido esse chamado? Nessa noite, mais uma vez, Ele te chama. Mais uma vez, Ele te chama. Como eu disse, nós ouvimos a voz do bom pastor também, pela boca daqueles que pregam o Evangelho da cruz. E você pode ter certeza, que não sou eu que estou chamando, mas é a palavra do Senhor. É o bom pastor que chama você com amor, com insistência, porque Ele quer dar a você aquilo que ninguém mais pode dar, a vida eterna. A vida eterna, segura nas mãos dEle. Pense nisso nessa noite. Ouça a voz do Senhor chamando. Não resista. Não resista à graça do Senhor, porque Ele continua insistindo com você. Ele te ama e quer dar a você todas as coisas que você tem ansiado, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, que foi capaz de dar a vida dele por você. O que mais Ele não dará? Paulo diz isso. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Este é o caminho daqueles que ouvem a voz do bom pastor. Caminho de vida e de vitória para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos sensibilize. E vamos continuar orando para que Deus tenha paciência conosco, com aqueles que ainda não têm ouvido essa voz chamando com tanta insistência. Filho meu, dá-me o teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, tão viva, tão poderosa, tão tremenda, Senhor. Não palavra de homens, mas palavra do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto da tua palavra, Pai,
Quanta coisa maravilhosa, quanta preciosidade, Senhor. Que tesouro inesgotável a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que essa palavra seja aplicada a cada coração aqui nesta noite, segundo o teu propósito, Pai, e para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, que tu és o bom pastor que conhece as suas ovelhas, que as chama pelo nome e elas o seguem. O bom pastor que vai adiante, que vai junto, que vai na nossa frente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, sensibiliza os corações que têm resistido ao teu chamado, Pai. Quebranta-os, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém.